Amados irmãos, amadas irmãs, hoje nós falaremos da terceira parte do nosso espírito, que é a intuição. A intuição é um certo sentimento, é uma percepção, e esse sentimento é um sentimento direto em nosso espírito. Um sentimento que de repente surge, ele não vem da razão dos nossos pensamentos ou não vem das circunstâncias, é algo que aparece de repente. Isso é por quê? Porque o nosso espírito tem os sentidos espirituais e de repente, por um desses sentidos, nós percebemos algo. Percebe algo que a nossa alma não consegue perceber. Por quê? A nossa alma percebe as coisas que vêm pela razão e pelos sentidos físicos, mas o nosso espírito, pela intuição, pode perceber as coisas da realidade do reino espiritual. É um sentimento direto em nosso espírito que vem de Deus. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 a 12. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Algo que Deus revela pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então aqui nos mostra algo que ocorre em nosso espírito. A questão da intuição é uma revelação em nosso espírito. Algo que vem de Deus, não vem da sabedoria do humana, mas é algo que vem do próprio espírito. Não vem através do nosso conhecimento. Por quê? Porque as coisas de Deus ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus revela para nós. Revela o que está nas profundezas de Deus. E é muito importante nós percebemos que a intuição é parte do nosso espírito. É uma das funções do nosso espírito. E também a intuição é uma parte passiva. Por quê? Porque ela funciona quando Deus quer nos informar a respeito de algo, quando Deus quer fazer algo, quando Deus quer revelar algo. A intuição deve estar ali de prontidão, assim como a consciência. E é muito importante que nós sejamos também obedientes àquilo que a intuição nos informa. Por quê? Porque quanto mais nós obedecermos à intuição, mais a nossa intuição se tornará algo sensível. Certo? Isso está ligado aos nossos sentidos espirituais. Quanto mais exercitarmos nossos sentidos espirituais, mais sensíveis os nossos sentidos espirituais se tornarão. Muitas vezes nós estamos vivendo e o Senhor quer nos falar algo. Mas em nosso interior há tantas vozes, tantos sentimentos, que muitas vezes não conseguimos identificar a voz de Deus, não conseguimos identificar a fonte. Por quê? Porque no passado, quando Deus falou,
Nós nem percebemos. Não damos valor. E essa voz, então, vai se diminuindo. Então, é muito importante nós sermos sensíveis, quando formos diante de Deus, aprender a esvaziar-nos dos nossos próprios pensamentos e desejos, para que Deus coloque o sentimento dele em nosso interior. E isso está ligado à comunhão com Deus. Quanto mais comunhão nós temos, essa questão da intuição se desenvolverá mais. Podemos ver então que todas essas funções do espírito estão interligadas. Agora, se eu estiver na carne e não no espírito, tudo isso não funciona. Por isso, amados irmãos, amadas irmãs, você vê a importância de exercitar o espírito, de se voltar ao espírito. Quando nós nos voltamos ao espírito, a consciência, a comunhão, a intuição estão ali, presentes, em prontidão. Lembre-se, a comunhão é a parte ativa. A consciência e a intuição são partes passivas, mas que estão de prontidão. Quando Deus aciona, logo nós percebemos e tomamos as atitudes que devemos tomar frente àquilo que Deus está nos mostrando. Então, amados irmãos, amadas irmãs, todas as vezes que falarmos sobre o exercício do Espírito, lembre-se, é o exercício da consciência, é o exercício da comunhão e é o exercício da intuição. E quanto mais nós exercitamos, mais se desenvolvem, mais sensíveis se tornam. Que o Senhor nos abençoe.